Era um dia aparentemente normal. Eu saí de uma cidade para outra em um ônibus. Tinha muitas pessoas ali dentro, mas estava tudo normal até então, quando no percurso, que era de mais ou menos 2 horas, eu comecei a ser tomada ali por várias reações emocionais e principalmente físicas. Sudorese, palpitação, sensação de perda de controle. Parecia que eu estava morrendo naquele momento e que nada, nem ninguém poderia me ajudar. Foi quando eu gritei o cobrador e falei: "Pare esse ônibus, eu estou morrendo. Eu não vou conseguir chegar no destino." Crise de ansiedade ou ataque de pânico é o momento exato em que a pessoa vivencia de forma intensa e abrupta vários sintomas físicos de ansiedade, gerando assim um grande desconforto que dura aí minutos, que parecem mais ser horas. Seja muito bem-vindo ao canal Pensar e Sentir. Eu sou a psicóloga Ellen Vargas, especialista em saúde mental e terapeuta cognitivo-comportamental. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, por favor, se inscreve aí no nosso canal, curta este vídeo, clique aí nesse likezinho, sendo assim você ajudará muito no crescimento e engajamento do nosso canal. Eu gostaria, através desse vídeo, de ajudar você a entender um pouco mais sobre as crises de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? Como essas crises se manifestam? Principais sintomas? A diferença aí de um infarto para uma crise de ansiedade? E por fim, eu gostaria de mostrar para vocês algumas formas aí para gerar uma redução nesses sintomas. O que é então uma crise de ansiedade? É comum o ser humano se sentir ansioso, eu digo isso para todo mundo. É normal você se preocupar com a prova, é normal você estar na expectativa aí na chegada de um filho, na expectativa por um casamento, mas essa ansiedade, ela se torna patológica ou transtorno quando há aí uma frequência nesses sintomas, gerando na pessoa um desconforto, gerando na pessoa um acúmulo emocional muito grande que a qualquer momento pode se manifestar como um curto-circuito no corpo e na mente daquela pessoa, disparando aí então sintomas muito desconfortáveis que são caracterizados pela crise de ansiedade. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivenciam crise de ansiedade, muitos deles com ataques de pânico. Essas crises, elas podem começar na infância, seguir para a adolescência e se intensificar na fase adulta. Muitas pessoas iniciam na fase adulta, sendo que as maiores características aí são as preocupações e os medos que se tornam recorrentes. Muitas vezes o acúmulo, a pressão do dia a dia, o estresse gerado pela autocobrança. Muitas vezes as pessoas se cobram muito mesmo. Elas se tornam ansiosas mediante a autocobrança. E aí vem o acúmulo. E quando esse acúmulo vem, o corpo toma a decisão inconsciente de extrapolar com tudo isso e gera, sim, todas essas sensações ruins. A ansiedade, então, ela dispara os mecanismos de luta-fuga. Quando o nosso corpo se prepara para lutar, para enfrentar o medo ou para correr dele. Por isso que as pessoas têm esses sintomas físicos aí todos. É o preparo de fato para correr daquele perigo. A ansiedade, o perigo não é real, não é um animal feroz para te devorar ali, mas são as situações do cotidiano, do dia a dia, que se tornam esses animais ferozes, prontos para nos devorar. E muitas vezes a pessoa não tem noção de como enfrentar. E vem aí nesse formato de sintomas físicos que realmente são muito incômodos. O corpo, ele passa a liberar então a adrenalina em excesso. É nesse curto-circuito aí que acontece essa explosão interna de emoções, de medos e preocupações que faz com que a pessoa sinta. Então, Ellen, quais são os sintomas mais comuns de uma crise de ansiedade? Aquela menina que entrou naquele ônibus ali, lotado, indo de uma cidade para outra tranquilamente, feliz por estar indo para o seu destino, inesperadamente vivenciou todos esses sintomas, que muitas vezes são taquicardia. As pessoas sempre falam: olha, meu coração acelerou muito, comecei a sentir dificuldade para respirar, eu senti um calor, um calafrio, formigamento nas mãos, na língua, na boca, sensação de tontura, vertigem, como se eu tivesse atordoado. Eu senti também náuseas, eu senti uma dor na barriga, uma dor no estômago, uma sensação ruim por dentro. É um medo, é uma sensação de pavor, como se algo fosse me engolir. É como se eu fosse morrer naquele momento, é como se eu estivesse tendo um infarto. As pessoas usam muito essa palavra, sabe? De estar tendo um infarto. Muitas vão diretamente para o pronto-socorro, porque sentem dor no peito, sentem dificuldade para respirar, coração acelerado e a sensação que tem é de que está infartando mesmo. Mas, Ellen, dá para diferenciar então o infarto da ansiedade?
Sim. O que é o infarto? O infarto é o resultado, então, da obstrução de uma artéria que conduz o sangue para o coração, sendo que naquele momento a pessoa vai sentir a pressão e a dor no peito irradiando para outras áreas do corpo. Ela sentirá também dificuldade para respirar, aumento aí dos batimentos cardíacos, sentirá também palidez. Uma coisa é que no infarto nós temos aí uma apresentação muitas vezes assintomática. Já na ansiedade, a pessoa sente sim, pode sim sentir, não é todo mundo, não é todo caso. As crises se diferenciam de pessoa para pessoa, algumas sentem a dor no peito, outras sentem só a sensação de morte. Então ela sente a dor no peito, mas essa dor não vai irradiar para outras áreas do corpo. Ela sentirá um formigamento? Provavelmente, possa ser que sinta sim, mas o que está mais associado aí é essa dificuldade para respirar, há uma hiperventilação, que é uma descompensação respiratória. A pessoa respira num ritmo muito acelerado, que descompensa, gera muitas vezes essa tontura aí também. O ideal é acalmar naquele momento, é tentar manter o domínio da respiração. Então, para isso, eu vou passar agora para vocês algumas dicas, para caso uma crise de pânico venha, caso uma crise de ansiedade domine você possa aplicar essa técnica e sentir um maior conforto. Eu diria para vocês que para quem passa por uma crise de ansiedade não é nada fácil. É muito amedrontador. A pessoa tem ali aquela sensação de desconforto, aquela sensação de medo, como se não fosse passar nunca. Mas geralmente dura em média 10 minutos. E nesse período aí você pode estar aplicando aí algumas técnicas, tá? Para que você possa sentir mais alívio, para que você possa sentir essa diminuição da pressão, tanto respiratória quanto muscular, que acentua em você o medo. Então, primeiro, eu diria para que você desvie um pouquinho o foco dos sintomas. A pessoa já começa a pensar, meu peito doeu, eu estou infartando. Ou então começa a fazer pesquisas na internet dos sintomas e começa a associar aí a uma possibilidade de um infarto, a possibilidade de coisas piores. Então, nesse momento, o ideal é desviar a atenção dos sintomas. Tente manter o pensamento no momento presente, no aqui e agora. Pensar no seu corpo como eu tenho domínio, eu consigo nesse momento controlar o meu ritmo respiratório, eu preciso manter a calma. Você vai tentar encontrar maneiras aí de desviar o foco. Tente encontrar ao seu redor 5 objetos, 5 cores, 5 sensações que te marcaram, para que você desvie naquele momento o foco dos sintomas. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica é diminuir o ritmo da respiração. Tá, você já desviou o foco dos sintomas? Vamos então focar na respiração. É o momento agora de sentir-se no momento presente, tendo domínio da sua respiração. Você vai colocar a mão aqui no seu abdômen, pode colocar também no coração. Você vai inalar o ar pelo nariz e exalar pela boca, sempre sentindo aí o seu abdômen elevando e descendo, tá? Então você vai fazer mais ou menos assim, ó. Você vai sentir o ar entrando e o ar saindo, de forma que aos poucos você vai mantendo o controle do seu corpo e da sua respiração. Nesse momento você vai favorecer a oxigenação do cérebro, vai gerar maior foco e atenção, vai te manter no momento presente, vai distanciar você um pouquinho mais do medo, dessa situação tão amedrontadora que vem, que é a crise de pânico, e essas reações que realmente enrijecem a pessoa, fazem com que fiquemos muitas vezes paralisados. É como se você não tivesse condições de enfrentar. Imagina aí uma pessoa enfrentando o perigo. Quem nunca ouviu aquela velha história de que aquela pessoa estava diante do perigo e ficou paralisada? É mais ou menos isso. Muitas vezes ficamos paralisados diante do medo, diante do perigo. É uma reação de medo, de fato, real. Você está vivenciando o medo de forma real. Seu corpo está mostrando isso. O perigo não está ali, mas o seu corpo responde como se estivesse. Deu para entender? Sendo assim, a terceira dica seria o relaxamento muscular. Se você já gerou uma distância aí dos pensamentos ruins relacionados aos sintomas, se você já respirou, agora é hora de relaxar. A tendência normal de uma pessoa é contrair os músculos naquele momento, então agora é hora de você relaxar. Geralmente a pessoa trava a mandíbula, trava as mãos, trava essa musculatura do pescoço, das pernas. Então agora é hora de você relaxar. Solte a mandíbula, solte os ombros, relaxe. Volte agora a sua atenção para os músculos, relaxando um por vez. Comece pelo maxilar, vai para o pescoço, ombros. Essas regiões elas ficam muito afetadas no momento aí da crise. Então você vai respirando e se concentrando nessas áreas do corpo e relaxando.
Outra dica importantíssima é se distrair. Outra coisa muito comum na ansiedade é passar um turbilhão de pensamentos pela mente daquela pessoa, causando assim uma grande sobrecarga emocional. E isso acontece porque naquele momento a descarga de adrenalina vai despertar o sistema nervoso e deixar o organismo em estado de alerta o tempo inteiro. E aí você começa a desenvolver vários e vários pensamentos muito desconfortáveis, demandando aí a percepção de outras coisas. Aí se você, por exemplo, estiver com alguém, tente concentrar na pessoa, tente conversar com ela, observar, olha para ela, olhe nos olhos, olhe na boca, na gesticulação daquela pessoa, foque ali naquela pessoa naquele momento para você tentar se distrair. Se você estiver sozinho, por exemplo, conte de 1 até 10 repetidas vezes, de frente para trás, de trás para frente. Cante uma música. As músicas também, elas fazem com que conectemos o nosso cérebro naquele estado de presença. Cante, isso é importante também. Faça uma lista de coisas mentalmente, ou você pode escrevê-las também. E como eu te falei, tente encontrar no seu ambiente 5 cores, 5 formas, 5 objetos, para que a sua mente gere um momento de distração ali naquele momento. Outra dica também muito eficiente é você fazer o uso da imaginação guiada. Você pode colocar uma música relaxante, fechar seus olhos naquele momento e começar a imaginar cenas de lugares que te acalmam, de lugares em que você se sentiria mais aliviado caso você tivesse outras crises como essa. Eu tenho certeza que isso vai acentuar, já que você fez sua respiração, você já se distraiu, você já relaxou o seu corpo. Agora é hora de se conectar mais e mais com o momento presente. Eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas de hoje. Fico muito feliz por você ter chegado aqui até o finalzinho do vídeo. Compartilhe com seus amigos. É um prazer sempre estar aqui contigo. Gratidão, sempre gratidão. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.